Hola Graciela, haciendo una prueba de sonido. Sí, hola Graciela. Pues no sé si es que no lo tienes bien configurado, pero no se escucha. Vuelve a intentar. Fernando, buenos días. Ahora sí me oyes. Hola, buenos días. Probando sonido. ¿Encontraste el pollo?
Hola Claudio, buenos días, ¿me escuchas? El ruido de fondo, Claudio, ¿lo escuchas mucho?
Buenos días, Patricia. No se oye bien tu audio. Mi nombre es Graciela. El movimiento de la voz se ve que estás hablando, pero no se oye. Comprueba tu micrófono nuevamente. Gracias. Sim. Tu consegues me ouvir? Ahora sí, Patricia. Ótimo. Então, vamos iniciar. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do curso, da experiência do curso de Pedagogia à Distância, que foi focado para formar 400 professores no Rio Grande do Sul, no Brasil. Vocês já devem ter lido um pouco do trabalho, né? Mas eu vou passar um pouquinho para vocês sobre como funcionou esse trabalho do curso de Pedagogia. Todos conseguem me ouvir? Eu vou tentar passar, não, se tem umas perguntas para responder lá do marketing e vou estar lendo e-mail. Ok. Vou estar de lá, tá? Bom, o curso de licenciatura em Pedagogia foi focado para os anos iniciais do ensino fundamental, são crianças ainda em fase de alfabetização. Então, esse curso foi feito e planejado para formar professores, para trabalhar com a alfabetização de crianças que estavam iniciando na escola. Esse curso ele atendeu aproximadamente 400 alunos em 5 polos no estado do Rio Grande do Sul do Brasil. Os polos, como a gente pode perceber aqui no mapa, alguns foram localizados em Três Cachoeiras, e aí vale destacar que nesses polos, algumas alunas tiveram grande dificuldade de encontrar acesso, de ter acesso à internet. Por quê? Porque no polo, por exemplo, de Três Cachoeiras, que é esse que eu destaco aqui para vocês, esse polo, por exemplo, as alunas não tinham acesso à internet. E aí, trabalhar com alunas na formação de professores, num curso de educação à distância, onde essas alunas tinham um polo onde nem acesso à internet elas conseguiam ter, imagina o desafio que se colocou diante da equipe, né? Já nos outros polos, no polo de Porto Alegre, nós tínhamos acesso interessante da internet, as alunas conseguiam acessar tranquilamente no polo, em Alvorada também, Gravataí, São Leopoldo e Sapiranga também. Então, esses são os 5 polos. Nós tínhamos alguns polos que funcionavam bem. Oi, Carlos, quer que eu aguarde um momentinho?
Oi, pessoal, vocês estão com dificuldade de entender? Preferem que eu escreva? Patricia, Oi. preferiblemente los conceptos que sean fundamentales, siempre y cuando para usted no le crea que un inconveniente, podrían sí quedar escritos, pero entendemos que el Congreso es mundial y que nos van a hablar en distintos idiomas, también en portugués. Entonces, no se preocupe, usted continúe con su conferencia. Si en algún momento alguno de los conceptos, le repito, quiere usted que queden más claro y prefiere escribirlo, pues probablemente así se entienda un poco mejor. Es la idea colaborar todos. Gracias. Tá ótimo. Então eu vou continuar com a parte de áudio, ok, Carlos? Pode ser? Solo elevar un poco más, sí, solo elevar un poco más el tono de voz, porque se le escucha como muy bajito. Ok. Então vamos lá. Vamos continuar então. Apresentei para vocês os 5 polos. Desses 5 polos, nós tínhamos um diferencial, que é o polo de Três Cachoeiras, que é esse município que eu destaco para vocês, que não tinham acesso à internet com tanta facilidade. Bem, a gente trabalhou com um grupo de alunas, onde a proposta do curso era desenvolver algumas competências. Entre as competências que nós tínhamos como meta desenvolver com essas alunas, para um curso de educação à distância, nós destacamos a autonomia relativa na organização curricular. Nós tínhamos um currículo onde a gente tinha que trabalhar algumas competências, e essas competências tinham que desenvolver autonomia, tendo em vista que se tratava de um curso de educação à distância. Outra proposta que nós tínhamos dentro dos princípios do curso era a articulação dos componentes curriculares entre si. A ideia, quando nós pensamos o curso, era que as disciplinas não fossem isoladas. Por quê? Porque a gente acredita que as disciplinas elas se complementam. E é assim que o professor tem que trabalhar na sala de aula também. E se ele vai trabalhar com as disciplinas, os conteúdos e complementando, então, consequentemente, a gente tem que trabalhar com uma formação de professores que faça esse professor compreender que existe uma ligação entre os conteúdos. Então, era uma articulação de componentes curriculares entre si que a gente tinha como proposta na formação de professores nesse curso de educação à distância. Além disso, nós tínhamos a relação entre prática pedagógica e pesquisa. Qual era a ideia do curso? Qual foi a proposta do curso? Além de trabalhar com a autonomia desse aluno, trabalhar com a articulação dos conteúdos que ele ia estar trabalhando, a gente pensou também em fazer esse professor não ser só um professor que fosse focado na pesquisa, na parte teórica, mas que ele também fosse um professor focado na prática. Que tudo aquilo que ele pudesse ver na teoria e que ele fosse pesquisando durante o curso, ele pudesse aplicar na ação docente dele. Aí eu apresento aqui para vocês algumas partes desse currículo do curso. PEAD é a sigla do curso que eu apresento para vocês, que é o curso de Pedagogia à Distância da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa universidade ela é localizada no Brasil. Esse curso, ele atendeu 400 alunos, como eu falei anteriormente para vocês, e eu volto a destacar, porque dessas 400 alunas, essas alunas elas são a maioria adulta, acima de 35 anos, casadas, já professoras em sala de aula, já professoras atuantes, mas que ainda não tinham formação. Então, nós precisávamos formar essas professoras para que elas tivessem uma qualificação na atuação docente delas. E aí nós pensamos num currículo diferenciado. Esse currículo teve como princípios alguns tópicos que eu destaco para vocês. Grade flexível, o conteúdo flexível, por quê? Porque nós trabalhávamos com o conteúdo conforme as alunas iam nos trazendo as necessidades delas e
as questões pedagógicas que iam surgindo na ação docente delas, nós íamos trabalhando o conteúdo. Nós tínhamos um eixo temático, mas o conteúdo em si ele se desenvolvia de acordo com a necessidade que esse aluno nos apresentava. De acordo com essa flexibilidade de currículo, nós podemos dizer que a grade do currículo do curso de Pedagogia à Distância da URGS, ela era uma grade construída ao longo e não uma grade pronta. Não foi uma grade de conteúdo apresentada e fechada para esse aluno. Foi uma grade apresentada e construída junto com esse aluno ao longo do curso. Nós tínhamos processos que eram dinâmicos. Por que dinâmicos? Porque o aluno não ficava preso só na plataforma do curso. Nós utilizávamos como plataforma o Moodle, o ambiente virtual de aprendizagem do Moodle. Utilizávamos também alguns ambientes abertos da web. Quais ambientes? O PBWorks, blog, o Google Docs. Nós utilizávamos outros recursos da internet para trabalhar como complemento à plataforma desses alunos. Além disso, nós tínhamos um trabalho que era interdisciplinar, que é aquele trabalho que eu comentei para vocês, que era de articular o conteúdo. A gente tentava fazer esse conteúdo conversar entre ele. Para isso, nós tínhamos um espaço que era a disciplina de seminário integrador. Durante todo o curso, foi acompanhado, o aluno teve a possibilidade de fazer uma disciplina que era de seminário integrador. Essa disciplina, ela pegava todas as disciplinas que o aluno estava fazendo, e aí ela discutia e trazia essa parte teórica para o aluno utilizar na prática docente dele. Então, o seminário integrador, ele foi uma disciplina que foi proposta desde o primeiro dia do curso até o final do curso. E ela tinha como objetivo trabalhar os conteúdos das disciplinas, provocando esse aluno pegar esses conteúdos e trazer para a prática. O que é interessante eu destacar para vocês? O seminário integrador, quando ele foi pensado, ele teve uma proposta diferenciada. Qual era a proposta do seminário integrador no curso de pedagogia? Era trabalhar com a ideia de colocar essa formação de professores de acordo com o tempo e espaço que elas estavam vivendo. Que tempo e espaço é esse? É o tempo e espaço que Castel fala no livro dele, em Sociedade em Rede, onde ele coloca que nós estamos numa era digital. Essa era digital é a era onde as alunas encontram em sala de aula alunos que são conhecidos por muitos teóricos como geração Y, como geração digital, como nativos digitais e aí por diante. Esses alunos, eles trabalham com uma nova linguagem, eles trabalham com uma instantaneidade de comunicação e com uma facilidade de locomoção dentro dos ambientes virtuais. E essa instantaneidade e esse trânsito de trabalhar com diferentes recursos ao mesmo tempo, provoca o professor a trabalhar e apresentar o conteúdo de maneiras diferentes, e não só limitado ao uso do livro, por exemplo, ou do quadro negro. Então, a ideia do seminário integrador era trabalhar com aquela ideia de sair daquele professor que fica preso só na cartilha, não que o livro não seja bom, o livro é bom, o livro é necessário, mas o livro por si só, nessa sociedade atual, não dá conta das necessidades que esse aluno apresenta. Então, a ideia era pegar esse livro e transformar ele em novas formas de apresentar esse conteúdo para o aluno. E aí nós apresentávamos o conteúdo como? Através de pesquisas e experiências práticas na proposta da disciplina de seminário integrador. Aí eu apresento para vocês a metáfora do conhecimento, onde aqui do lado direito, do lado esquerdo, a gente pode observar que nós temos um edifício, onde eu trago a organização disciplinar, o currículo rígido, teoria e prática, material impresso, simplificado, a pedagogia transmissiva, ações diretivas e arquitetura aprendizagem solitária.
Esse edifício aqui, ele me representa alguns tópicos de como acontece a educação há um tempo atrás. Naquele tempo em que, na realidade, nós fomos formados, onde a gente aprendia ouvindo o professor pegava o livro, nos dava uma atividade, era conteúdo, atividade, conteúdo, atividade, conteúdo, atividade, e assim a gente ficava preso a uma proposta metodológica mais limitada. E o nosso estilo de aprendizagem também ficava preso a essa proposta, a essa metodologia. E qual era a ideia do seminário integrador, então? A ideia do seminário integrador, tendo em vista que essas alunas estavam fazendo um curso de educação à distância, era elas conseguirem explorar todas as ferramentas que a internet nos traz, todas as possibilidades pedagógicas da web. Então, a gente pegou e propôs uma disciplina que fazia parte de todo o curso dessas alunas, onde a gente trabalharia com arquiteturas pedagógicas, que eu vou trazer um pouquinho mais para vocês sobre o que é essas arquiteturas pedagógicas mais adiante. A gente trabalhava com estratégias interativas, onde a aluna pudesse fazer estratégias onde ela não trabalhasse só o conteúdo e a atividade e o aluno isolado, mas que ela pudesse trabalhar o conteúdo com esse aluno, pudesse ter o feedback do que ele entendeu, pudesse propor uma atividade interativa com ele junto com os colegas e pudesse ter o feedback do que ele conseguiu construir. A gente trabalhou também com a organização interdisciplinar, que é onde a gente trazia como proposta essa aluna trabalhar com os conteúdos mesclados e não com conteúdos isolados. Trabalhar com projetos pedagógicos, né? A ideia também de trabalhar com material interativo. Não trabalhar só com a proposta do concreto. O concreto é bom para aprendizagem, é bom, mas o concreto também se faz na web, né? A vida acontece e se faz também com o uso da web. E aí a gente começou a trabalhar com materiais interativos dentro da web. O currículo flexível, que está ligado diretamente com a organização interdisciplinar, que daí é a proposta que eu coloquei para vocês, que esse currículo foi construído ao longo do curso, conforme as alunas foram nos trazendo as necessidades que elas identificavam nas ações docentes delas, de sala de aula. E a gente também trabalhou com a articulação entre teoria e prática. A ideia do seminário integrador era não trabalhar só com teorias, mas pegar aquela teoria e colocar em prática, até onde aquela teoria dá conta da prática que eu faço em sala de aula, até onde aquela teoria que eu estou estudando realmente se faz significativa na minha ação docente. É possível, não é possível, que eu estou vendo e estou pesquisando. Então, com isso, a gente conseguia fazer uma comunidade de aprendizagem, onde a gente trabalhava com esses eixos. E esses eixos aqui se davam principalmente através da troca entre os alunos. É importante destacar que nessa organização em edifício, o aluno aprendia entre ele e ele mesmo. Era ele o conteúdo e, de vez em quando, o professor como dono do saber. No entanto, aqui nessa rede de aprendizagem, a gente tinha um aluno como aprendendo através da interação, na troca com os colegas, principalmente através da construção e das dúvidas e dos questionamentos em que surgiam no ambiente virtual entre esses colegas. E aí o professor ele saía do papel do dono do saber para ser o provocador do aprendizado desse aluno. Em vez dele dar respostas, ele lançava perguntas, onde esses alunos em conjunto tinham que buscar, através da articulação da teoria e prática, através do material interativo, através da organização curricular, através das arquiteturas pedagógicas e estratégias interativas, ele tinha que buscar alternativas e respostas para essas perguntas que o professor estava trazendo para ele. Eu vou explicando para vocês toda a proposta do curso e depois eu abro para a gente conversar sobre as dúvidas que vocês estão colocando, ok? Só para que eu não perca a linha de raciocínio. Pode ser? Patricia. Perdone, la audiencia nos está sugiriendo la posibilidad de que usted hable un poco más lento como para poder entender algunas palabras e ir construyendo significados, ¿de acuerdo? Ok. Gracias, Patricia. Continuamos. Vamos falar em
então um pouquinho mais devagar, ok? Bom, eu vou apresentar então um pouquinho para vocês sobre os eixos desse seminário integrador. O que nós temos nesse seminário integrador? Nós temos como proposta aqui a escola, que esses foram os eixos que deram início, que fizeram nascer essa proposta de disciplina do seminário integrador. Nós temos a escola como projeto pedagógico e currículo, nós temos a educação de tecnologias para comunicação e informação, e nós temos a escola, cultura e sociedade. Nós temos aqui 3 conceitos chaves: escola, a sociedade e tecnologia. Nós podemos formar um professor para trabalhar com alfabetização que foque só um desses conteúdos? Não, nós não conseguimos formar um professor completo sem trabalhar com esses 3 eixos. Por quê? Porque, consequentemente, na sociedade que nós estamos vivendo, eles estão interligados. A escola, a sociedade em rede, ela faz parte de uma educação que está dentro de uma globalização tecnológica. E nós precisamos fazer tanto a escola quanto a sociedade andarem em paralelo. A gente não pode deixar com que essa sociedade que está com avanços tecnológicos fique muito distante da educação que a gente está dando e da formação que a gente está dando para os nossos professores. Esses professores que estão sendo formados para trabalhar com alfabetização ou com anos iniciais, ensino fundamental, esses professores que estão sendo formados para trabalhar em sala de aula, eles precisam ser formados para trabalhar em cima do que a nossa sociedade está vivendo, que é uma sociedade em rede. Então, esses professores precisam ter base tecnológica, precisam ter conhecimento tecnológico, saber como usar a tecnologia como proposta metodológica. E essa era a ideia do seminário integrador. O seminário integrador, eu volto a dizer, ele era uma disciplina no curso de pedagogia à distância. Bem, qual é a ideia da formação de professores, então, dentro de um contexto de educação à distância? Nos cursos convencionais, o ensino se dá em rede, que é o modelo clássico pela internet. No entanto, a nossa proposta era trabalhar com comunidades de aprendizagem, a aprendizagem em rede, e não só o ensino em rede. Vejam que aqui existe um diferencial. O ensino em rede, eu posso estar aprendendo sozinho utilizando um ambiente virtual. A aprendizagem em rede é onde eu estou aprendendo em troca na interação, em troca com os meus colegas. Então, eu não consigo aprender sozinha. Eu aprendo conforme eu interajo e troco com os meus colegas. Por quê? Porque eu estou dentro de uma comunidade de aprendizagem. Se eu estou dentro de um curso convencional e estou aprendendo dentro de uma lógica de ensino em rede, eu estou aprendendo isoladamente, porque eu estou dentro de um curso. E estou sozinha. Eu posso estar sozinha dentro desse curso. No entanto, quando eu estou dentro de uma comunidade, eu não posso estar sozinha. Eu necessariamente necessito de interação, porque a comunidade ela nasce de objetivos em comum. E quando eu estou dentro de uma comunidade, eu estou compartilhando o meu objetivo de aprendizagem. Então, a aprendizagem se dá em rede, se dá através da troca. E esse é o modelo interativo apoiado pela internet. E é nesse modelo de comunidade de aprendizagem, em aprendizagem em rede, nesse modelo interativo apoiado pela internet, que o curso de pedagogia da URGS foi desenhado, pensado e desenvolvido. Bom, eu vou trazer um pouquinho para vocês do desafio que foi para nós pensar um curso que tinha um desenho, uma proposta metodológica extremamente baseado nas tecnologias, no uso dessas tecnologias, e esse curso teve como público alunas 98% mulheres, com uma carga de trabalho muito grande, uma carga de trabalho de 40 horas semanais. A maioria delas, 70%, com alguns computadores em casa. No entanto,
Essas alunas tinham computador em casa, mas não sabiam nem ligar o computador. O computador era do filho, era do sobrinho, era do marido, mas não era delas. Elas não utilizavam o computador. Elas são de uma cultura onde elas fazem parte da sociedade em rede, mas elas não são da sociedade em rede. Elas vivem na sociedade em rede, mas elas não dominam as exigências dessa sociedade em rede. Então, elas tinham um computador em casa, mas não sabiam nem ligar. E precisavam fazer um curso à distância, fazendo uso desse computador. Muitas delas não tinham nem e-mail. Elas faziam uso da internet, 60% delas tinham internet, outros 40% não sabiam nem o que era e-mail. Então, elas precisaram compreender o que era e-mail para conseguir utilizar a internet. Essas alunas, nós tínhamos aqui 5 polos, onde eu apresento para vocês P1, P2, P3, P4 e P5. O curso aqui eu trago dados de 2007 até 2010. Essas alunas, elas foram matriculadas, elas começaram no ano de 2007. Nós temos o índice aqui de evasão que eu apresento para vocês. No polo 1, nós começamos com 80 alunas, terminamos com 68. No polo 2, nós começamos com 80 também, terminamos com 65. No polo 3, nós começamos com 80 alunos e terminamos com 68. No polo 4, com 80 alunas e terminamos com 70. No polo 5, começamos com 80 e terminamos com 74. Nós tivemos um total de 400 alunas, 389 alunas em 2008, 352 em 2009 e 343 formadas. O nosso número de evasão no total, no final de 2010, foi de 2,6. Considerando o público de aluno que entrou para esse curso e considerando as dificuldades que elas tiveram, que era de domínio e de competências a serem desenvolvidas para o uso das tecnologias para o seu estudo e para a sua prática docente, o número de evasão que esse curso teve foi muito baixo, tendo em vista que elas tiveram não só como desafio a formação como professoras, mas elas tiveram também como desafio desenvolver competências e habilidades tecnológicas para conseguir dar conta da formação que elas estavam fazendo. Bom, a avaliação que elas nos trouxeram sobre esse curso, né? A avaliação sobre um pouquinho sobre como se deu esse curso, como esse curso foi visto nesse polo. Eu tenho aqui, vocês podem observar pela legenda embaixo, o verde é excelente, o azul é muito bom, o laranja é bom, o amarelo é regular e o vermelho é ruim e insuficiente. Aí nós perguntamos para os alunos sobre os docentes. A maioria dos polos achou que os docentes estavam bons, estavam excelentes ou então muito bom. Sobre o papel do tutor presencial, porque nós tínhamos o professor, além do professor nós tínhamos um tutor presencial que ficava no polo para atender presencialmente esse aluno. Nós tínhamos um tutor à distância que ficava virtualmente atendendo diariamente esse aluno. Nós tínhamos a coordenação do polo para atender presencialmente. Nós tínhamos também a coordenação do curso, que atendia daí virtualmente. Além disso, nós avaliamos um pouquinho sobre a participação acadêmica desse aluno, sobre a organização do curso, sobre as condições do polo e sobre as tecnologias. Então, entre os índices que a gente avaliou, a gente consegue destacar aqui para vocês o que foi avaliado em verde de excelente,
que daí nós temos o que eles consideraram excelente. O grupo docente do curso, a coordenação do polo, a organização do curso. Além disso, eles consideraram como muito bom o corpo docente do curso, os tutores presenciais, os tutores à distância, o sistema de ensino utilizado, a participação acadêmica, as condições do polo, o suporte acadêmico e as tecnologias. O que eles consideraram bom? O tutor presencial, o tutor à distância e a participação acadêmica. Vocês podem observar que nenhum dos itens foi considerado ruim ou insuficiente. E nenhum deles também foi considerado regular. O que nos dá satisfação de ter feito um curso onde teve como avaliação tópicos como excelente, muito bom e bom. Não teve pontos negativos apontados pelos alunos em nenhum dos polos, o que nos traz como satisfação e reconhecimento daquele trabalho, onde foi um desafio para nós formar professores que não tinham conhecimento em tecnologia e que tinham que ter para fazer o curso. Aí eu trago um pouquinho para vocês sobre a avaliação das contribuições do curso que os alunos identificaram. Eles identificaram as contribuições do curso na qualificação profissional, no desenvolvimento pessoal e no desempenho como estudante. Por que foram esses 3 itens avaliados? Na qualificação profissional, porque nós trabalhávamos com a teoria e a prática. Então, era o que a gente pesquisava e o que eles colocavam em prática. Isso tratava sobre a parte profissional deles, a ação docente desse aluno. Além disso, nós tínhamos a questão de desenvolvimento pessoal, que era aquele aluno ter como desenvolvimento pessoal, desenvolver competências e habilidades para conseguir transitar na internet. Para ele fazer parte, se sentir parte da rede da internet. Ele se sentir parte no cyberespaço, ele conseguir se sentir integrante dessa sociedade em rede. E não só mais um número nessa sociedade em rede. E sim, um integrante onde ele faz uso dessa sociedade em rede. Além disso, a gente colocou também o desempenho dele como estudante. Porque a gente não pode esquecer que num curso de educação à distância, a organização, a autonomia e a disciplina desse aluno é o que reflete diretamente no desempenho desse estudante. Então, a formação de um aluno num curso à distância, ele não está focado só na parte de formação acadêmica desse estudante e nem só na parte profissional. Ela prepassa 3 eixos. Esses eixos são profissional, pessoal e estudante, que são onde eles trouxeram as contribuições do a avaliação deles quanto à contribuição do curso como alunos. Então, aqui a gente pode observar que eles trouxeram o rosinha é bom, o amarelinho é razoável e o roxinho é excelente. Aí nós temos aqui no primeiro grupo, a maior parte dessas 400 alunas, a maior parte achou excelente a sua qualificação profissional. E um número muito pequeno, 1%, achou razoável. Quanto ao seu desenvolvimento pessoal, a maior parte, 73%, achou excelente o desenvolvimento pessoal durante o curso. 25% achou bom e 0% acharam razoável. 77% achou o desempenho como estudante excelente e 20% achou como bom. Então, também a gente tem uma avaliação positiva aqui e também isso nos confirma que valeu a pena investir tempo e estudo nessa proposta de curso de formação de professores à distância, num curso de pedagogia. Bom, agora eu vou trazer um pouquinho para vocês do desafio que foi esse trabalho.
Eu apresentei os dados desse curso. Além desses dados, eu trouxe para vocês um pouquinho sobre a característica desse aluno. Então, você já tem uma noção do que era o curso e da característica desse aluno. Aí, agora eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre como se deu esse trabalho. Esse trabalho, no curso de Pedagogia à Distância da URGS, ele se deu principalmente utilizando tecnologias do ciberespaço. Qual era a proposta? A proposta era não ficar preso à plataforma Moodle. A proposta era convidar essas alunas a utilizarem novos recursos da internet, recursos que elas ainda não conheciam e que poderiam vir conhecer e que poderiam também vir utilizar com seus alunos. Entre as diferentes ferramentas e recursos que essas alunas utilizaram ao longo do curso, elas aprenderam a trabalhar com blogs, elas aprenderam a trabalhar com ferramentas como o PBWorks, elas aprenderam a trabalhar com ferramentas para construção de mapa conceitual, como o CMap Tools, elas aprenderam a trabalhar com linha do tempo no timeline, elas aprenderam a trabalhar com o Twitter, elas aprenderam a trabalhar com o Facebook e elas aprenderam a trabalhar com o Google Docs. Essas foram as principais ferramentas que elas foram utilizando. Além disso, elas utilizaram outros softwares que elas foram utilizando também nas práticas docentes delas. Um deles foi o Click and Play, que é um software para construção de jogos. Outro foi o Movie Maker para edição e produção de vídeos. E o outro que elas utilizaram foi o Hot Potato, que é para construção de jogos também, ou atividades acadêmicas. Qual foi o desafio? Fazer essas alunas entenderem que a internet não era só um recurso para pegar informação, mas que elas pudessem entender que a internet tem possibilidades pedagógicas para fazer parte também do dia a dia docente delas. A ideia era que elas pudessem olhar para as ferramentas pedagógicas que estavam dentro da internet e visualizar, né, ali possibilidades para elas também atuarem com seus alunos. E aí eu vou compartilhar com vocês a experiência de uma aluna que era do polo de Três Cachoeiras, que é o polo que não tinha acesso a muito bom da internet. E essa aluna, ela queria muito trabalhar com blogs. Ela se encantou com a proposta de blog. E ela não tinha como utilizar blog porque a escola dela não tinha recurso para isso. Não tinha hardware, não tinha internet, não tinha recurso. Então, ela trabalhou com a proposta de blog através de papel. Ela pegou um papel e aí ela fazia o aluno preencher no papel o post dele, a postagem da semana. O aluno preenchia e ela prendia por um clips, ela prendia na parede. Aí ela deixava isso na parede para o aluno e aí ela conseguia ir assim construindo os blogs. Os blogs foram feitos em papel e colados na parede da sala de aula. Ela usou tecnologia para isso? Tecnologia digital não. Tecnologia digital ela não usou. Mas ela usou tecnologia que era em papel, mas que ela fez a mesma proposta da lógica da rede. Ela, sem acesso à rede, ela conseguiu trazer a mesma proposta para a construção coletiva e colaborativa de um blog para ser feita em sala de aula com os alunos dela em papel. Não é comum a gente ver professoras utilizarem recursos assim para trabalhar com blog, mas essa aluna não tinha alternativa. E eu trago para vocês essa experiência como exemplo, para vocês tentarem perceber que essas alunas, elas conseguiram identificar a importância de não só usar a tecnologia, mas entender a lógica do porquê de usar a tecnologia. Porque aí é que está o diferencial.
A nossa ideia não é utilizar a tecnologia por si só. Não era simplesmente ensinar essas alunas a usar a tecnologia, e sim ensinar essas alunas a olhar para a tecnologia com olhar pedagógico. Elas conseguirem identificar nessa tecnologia algo que trouxesse benefício para a aprendizagem desse aluno. Então, elas tinham que olhar para o blog e perceber no blog o que esse blog vai contribuir para a aprendizagem do meu aluno. Elas tinham que olhar para um mapa conceitual e identificar por que a construção de um mapa conceitual na internet ia fazer diferença para esse aluno. É esse olhar de entender uma metodologia, de perceber o porquê do usar a tecnologia que a gente desenvolveu com essas alunas. E foi isso que fez um diferencial, porque as alunas foram aprendendo ao longo. Elas não se sentiram na obrigação de aprender a tecnologia como dominar a ferramenta, e sim como compreender a ferramenta. Existe uma diferença para a formação de professores, onde tu coloca a ferramenta para ela aprender a utilizar só por usar, ou ela aprendeu a visualizar ali uma potencialidade pedagógica. E aí é que está o diferencial. A gente trabalhar com ferramentas e com formação de professores que possam ver a educação andando em paralelo com as possibilidades pedagógicas. Possam olhar para as tecnologias e ver nas tecnologias possibilidades pedagógicas. Porque senão a gente vai formar professores que vão continuar parados nas suas práticas docentes, nas suas didáticas, e não vão desenvolver avanços onde possam usar e usufruir dessas novidades tecnológicas digitais que a gente tem. E são muitas, e podem sim contribuir para o ensino desse aluno, tendo em vista que esse aluno é um aluno que tem uma linguagem digital, uma instantaneidade de comunicação e uma facilidade de compreensão e de organização dessa informação. Então, a gente precisa trabalhar para formar professores que possam atender esse perfil de aluno. Esse perfil de aluno que tem instantaneidade de informação, que tem instantaneidade na comunicação e que consegue transitar por diferentes janelas ao mesmo tempo. E esse professor tem que estar apto a olhar para esse aluno e ver, bom, aqui eu posso trabalhar com diferentes recursos, aqui eu posso trabalhar com uma proposta onde eu faço uma construção colaborativa, porque a aprendizagem, quando se dá através da troca, ela consegue ser mais rica, mais significativa. E aí é que está a riqueza e a facilidade do uso das tecnologias como recursos no processo de aprendizagem desses alunos. Eu aproveito e trago para vocês também um pouquinho de algumas alunas que começaram o curso sem saber ligar o computador. E ao passar os 4 anos de curso, terminaram o curso fazendo palestras sobre o uso da informática na educação. Então, para nós, isso foi muito importante, ver o crescimento dessas alunas. O crescimento não só quanto professoras, mas o crescimento delas como se apropriando de tecnologias e desenvolvendo competências e habilidades para trabalhar com essas tecnologias digitais. Eu abro agora um pouquinho para vocês conseguirem me fazer perguntas. Vamos dialogar um pouquinho e conversar un poquinho, pode ser? De acuerdo, Patricia. Vamos a dar paso a las preguntas. Pueden hacérselas a través del chat o pueden hacérselas a través de audio, aquellos que tienen acceso con micrófono, para que usted las vaya respondiendo. Seguramente lo que se querrá será recoger el discurso suyo en algunos conceptos claves. Algunos se han ido vertiendo en el chat, si ha tenido usted ocasión de ir leyendo, se ha recogido un poco ahí las ideas principales. El tema de la formación docente es algo que nos preocupa a todos, así es que a partir de este momento, a los usuarios que tenemos en la sala les recuerdo que tienen la opción de una mano debajo para levantar, para poder hacer preguntas, sobre todo aquellos que tienen audio,
Y los que no, que quieran ir haciéndolo a través del chat, también pueden hacerlo. Muy bien. Estamos entonces preparados para las preguntas. Ok. Joana, querías hacer una pregunta, ¿puedes hacerla? Eu acho que o Daniel já fez aqui uma pergunta, né? Posso responder a do Daniel? De acuerdo, Patricia. Respondamos la de Daniel primero. Gracias. Ok. O Daniel pergunta sobre os alunos. Cadê a pergunta do Daniel? Só deixa eu achar aqui. O Daniel perguntou sobre os alunos terem 40 horas semanais. Eu não consegui achar aqui toda a pergunta do Daniel. Se ele puder colocar de novo, para mim vai ficar melhor. Mas ele colocou sobre os alunos terem 40 horas semanais e como se dava a organização de estudo desse aluno, tendo 40 horas semanais de trabalho. Isso, né, Daniel? Bem, tá, ok. Esses alunos tinham alguns 40 horas semanais e outros, Daniel, tinham até 60 horas semanais. O que não é legal, mas que acontece. E elas tinham uma demanda de trabalho de aproximadamente 3 atividades para desenvolver em uma semana. 3 atividades para uma semana. Então, elas tinham que organizar o tempo delas para estudar. Algumas delas, nós fizemos uma pesquisa sobre o uso do tempo de estudo dessas alunas. E nós identificamos que algumas delas, a grande maioria, estudava pela madrugada. Elas conseguiam estudar à madrugada e elas conseguiam fazer o trabalho, muitas vezes, em grupo. Nós tínhamos que usar como estratégia, principalmente, o desenvolvimento de trabalhos em grupo, para facilitar a troca e a interação entre esse aluno e, principalmente, para incentivar ela a não desistir e fazer esse trabalho, o que provocava ela a estudar. Porque se nós propuséssemos que elas fizessem os trabalhos sempre sozinhas, isso ia demandar para ela uma solidão virtual e, consequentemente, ela ia se desanimando e poderia não se dedicar tanto ao ponto de ficar de madrugada estudando. Então, o que a pesquisa sobre o uso do tempo nos mostrou é que essas alunas, elas estudavam, em média, 6 horas semanais, e essas 6 horas semanais se distribuíam principalmente pela parte da noite, onde o marido e o filho estavam já dormindo. Respondi a tua pergunta, Daniel? Não, 6 horas semanais. Então, daria 1 hora diária. Né? 1 hora e meia diária. Elas não chegavam, não passavam as de 2 horas. Algumas nos apresentavam em torno de 2 a 3 horas de estudo diária. Mas a grande maioria nos apontou em torno de 1 hora e meia de estudo diário. Eu vejo que está chegando mais pergunta aqui. O Jaime pergunta sobre quanto tempo dura uma formação de professores que seria eficaz. Penso que a formação de professores num curso de educação à distância, existe a legislação, né? A legislação no Brasil para formar professores dura 4 anos. 4 anos para formar um professor. No entanto, a gente pode trabalhar com atividades durante esses 4 anos que possam envolver essas competências e habilidades para o trabalho com as tecnologias. E aí seria esse trabalho eficaz que o Jaime pergunta. Esses 4 anos, a gente pode fazer o trabalho, por exemplo, no seminário da disciplina Seminário Integrador, que no curso de pedagogia, esse seminário integrador acontecia
todo o curso. Então, todas as vezes as alunas iam fazendo as disciplinas e mais a disciplina do seminário integrador. Aí, no semestre seguinte, algumas disciplinas, mais o seminário integrador. E assim elas foram fazendo durante 4 anos. No total, elas tiveram 8 disciplinas de seminário integrador, tratando de quê? Da teoria que elas estavam vendo nas disciplinas, aplicando na prática e o uso disso com os recursos tecnológicos digitais. Eu acho, deixa eu ver se eu perdi mais alguma pergunta. Respondi a pergunta de todos. Patricia, ¿tiene usted ahí preguntas en el chat? Hay un colega que le pregunta, Yelitza, se lo leo literalmente, dice, excelente presentación, felicitaciones Patricia desde Venezuela. Mi pregunta es, ¿los profesores universitarios a distancia deberían estar formados en las TIC? Lo pregunto porque tengo entendido que hay algunos que llevan todo lo que van a bajar en la Moodle y luego les dan la información de los trabajos y evaluaciones a los alumnos. Tá um pouco chiado. Eu não estou conseguindo ouvir. Se tu puderes repetir, chiou, deu microfonia. Eu não consegui entender. Entiendo que a lo que se refiere es a que el trabajo se presenta en la plataforma de Moodle y luego es esa misma información la que se da de los trabajos y las evaluaciones a los alumnos. Se refiere concretamente, me parece, le pediría a Yelitza que si nos quiere ampliar este comentario, me parece que se refiere concretamente a la intensidad, digamos, de la formación en TIC de los profesores universitarios. O que acontece? Nós tivemos como desafio esse curso, por quê? Porque nós trabalhamos numa instituição pública, onde o curso foi desenvolvido numa instituição pública para formar professores que atuavam em instituições públicas também. E aí nós tínhamos o desafio de ganhar, né? De conquistar os professores dessa universidade pública a trabalharem conosco na educação à distância, para acreditar na potencialidade da educação à distância e acreditar nessa formação de professores em educação à distância. Então, nós tínhamos 2 desafios: montar a equipe e formar professores. Com esses 2 desafios em mãos, nós conseguimos fazer o curso e transformar essa proposta em realidade, mas foi uma proposta que não foi fechada inicialmente, ela foi uma proposta que foi se desenvolvendo ao longo do curso e teve seus desafios, teve seus problemas, mas eu penso que ainda assim ela foi positiva. Por quê? Porque a gente teve um baixo índice de evasão, nós tivemos um alto índice de alunas que tiveram bastante competências e habilidades desenvolvidas para o uso das tecnologias digitais, e nós tivemos excelentes trabalhos apresentados no final do curso, onde essas alunas mostraram tudo aquilo que foi construído, pensado e dedicado e trabalhado com elas mostraram para nós no trabalho final do curso que valeu a pena, né? E aí muitos professores que quando iniciaram o curso não acreditavam na proposta, acabaram se rendendo e acreditando. Então, eu penso que a gente tem 2 desafios: fazer a educação à distância ser uma educação de confiança, uma educação séria, e mostrar que é uma educação comprometida com a aprendizagem, tanto quanto a educação na modalidade presencial. A gente tem como desafio mostrar que a educação à distância ela é uma educação tão boa quanto a presencial e pode exigir tanto do aluno quanto no presencial, até mais. Né? Por que até mais? Porque ela trabalha com recursos que o presencial muitas vezes acaba não trabalhando. Então, a gente tem o professor com o desafio de usar todas as ferramentas tecnológicas digitais
na sua prática docente dentro de uma modalidade à distância, que no presencial nem sempre é possível. Eu vejo que aqui colocaram uma pergunta para mim sobre o tutor, né, a carga horária do tutor virtual. O tutor virtual, ele ficava quanto tempo ali na online? Ele tinha 20 horas semanais para trabalhar atendendo esse aluno. Então, eram turmas de aproximadamente 70 a 80 alunos, e para 2 tutores. Então, cada tutor trabalhava com 35 alunos, mais ou menos. E ele tinha o tempo de 20 horas semanais dedicado para atuar trabalhando com esse aluno. Então, além de tal, o professor, 20 horas semanais, tinha mais o tutor virtual, 20 horas semanais, e mais o tutor presencial. É importante destacar esses 3 papéis: professor, tutor virtual e tutor presencial, para vocês compreenderem que cada um tinha 20 horas semanais. E eles atuavam diretamente dentro do ambiente virtual de aprendizagem e diretamente com o aluno. Então, esse aluno recebia mensagens constantemente, recebia contato constantemente, existia um vínculo, uma interação constante, diária com esse aluno. O perfil dos professores do curso, a maioria desses professores tiveram também que ser capacitados ao longo do curso. Digamos que de 10 professores, nós tínhamos 7 que não tinham muita noção de tecnologia. No entanto, eles trabalhavam junto com o tutor, e o tutor tinha total domínio da tecnologia. Então, esse tutor, presencial e virtual, em parceria com o professor, ele conseguia fazer esse professor, que tinha domínio do conteúdo, se apropriar e desenvolver competências e habilidades para trabalhar com as tecnologias digitais, assim como eles também estavam fazendo para o aluno. Então, nós tínhamos o desafio de fazer esse professor, que tinha domínio do conteúdo, também desenvolver competências e habilidades, assim como o aluno. Então, era um trabalho realmente de construção constante, de construção coletiva, e um trabalho onde todos aprendiam com todos. Eu não sei se tenho mais alguma pergunta para responder, se mais alguém me colocou alguma pergunta. Me passei em alguma pergunta, pessoal? Patricia, ¿me puede escuchar? Posso escutar. Bien, nuestro colega de Venezuela, Omar Miratía, quería hacerle a usted una pregunta, y Omar tiene audio. Adelante, Omar, cuando quieras. Não consegui te ouvir. Omar, ¿nos puedes escuchar? Agora consegui. Omar, ¿puedes escucharnos para poder preguntar a Patricia la duda que tenías? ¿O prefieres que te la respondamos por el chat? Bien, Omar nos dice en el chat que tiene problemas con su micrófono. Podemos seguir con otras preguntas. Joana Cárdenas también quería preguntar, pero no tiene micrófono. Joana, por favor, si pones la pregunta en el chat, te la podremos responder. Y Cristóbal Jiménez nos pregunta en el chat si conoce usted el caso de España y si considera que se están haciendo las cosas, cómo se están haciendo las cosas en España en este momento. Tá.
eu vi ali, eu vou respondendo por partes. Eu vi que me perguntaram se é possível formar professores com 40 horas semanais. Eu penso que não é o ideal, mas a gente não pode ficar de braços cruzados diante de uma sociedade que está em constante evolução tecnológica e a educação está parada. Então, nós temos professores aqui no Brasil com uma carga horária muito grande, onde eles têm uma carga horária geralmente de 40 horas. E esses professores têm que ter um plano de formação profissional para serem atendidos. É o ideal formar professores que atuam 40 horas semanais? Olha, é complicado. O ideal seria que esse professor trabalhasse menos e se dedicasse um pouco mais ao estudo. No entanto, não é possível aqui no Brasil. Esse professor ele acaba se focando mais no trabalho e menos no estudo. Então, qual é o nosso desafio? Não ficar de braço cruzado diante disso. Trabalhar com uma educação que forme esse professor para o uso e para a visão do uso das tecnologias educacionais na educação e para a educação. Então, a ideia é que a gente faça do limão uma limonada, que a gente possa trabalhar com as possibilidades que a gente tem. Se nós temos professores que trabalham com 40 horas, vamos trabalhar para formar professores que trabalham com 40 horas. É possível? É possível. É o ideal? Não é o ideal, mas é possível. E não podemos ficar de braços cruzados. Temos que agir, né? E agir em favor de capacitar esse professor para colocar a escola à altura do tempo e espaço que a gente vive, que é essa sociedade em rede. Além disso, eu vi que a gente tem ali algumas perguntas que me fizeram sobre, deixa eu ver, curso de educação, alguma bibliografia na web. Me perguntam sobre bibliografia sobre a web. Bem, eu não tenho agora aqui no momento alguns livros para mostrar para vocês, mas nós temos o livro do PEAD, que a gente pode indicar, e eu indico, que é uma excelente leitura. Ele é sobre aprendizagem em rede. Aprendizagem em rede, deixa eu colocar aqui. E arquiteturas pedagógicas. Autora. Patricia, aclarar además que tenemos disponible todos los usuarios la página web en la misma página del Congreso, tenemos la página web correspondiente a esta conferencia y allí podemos dejar información de interés como puede ser esta bibliografía o algunas otras preguntas que quieran seguir consultando. Sim, sim. Questão de desenvolvimentos relacionados. Alguém me pergunta sobre para qualquer web. Me perguntaram aqui, eu não compreendia sobre bibliografias para web e questão de desenvolvimento relacionados aqui, relacionados ao uso da web. Eu posso sim, Jaime, eu posso fornecer isso para vocês direto no ambiente ali. Eu vou fazer o seguinte, eu vou relacionar algumas bibliografias e alguns endereços de formação de professores que trabalham a formação de professores de educação à distância para a web e vou compartilhar aqui no ambiente. Nós temos, eu atualmente estou trabalhando na Universidade Unicinos, que é a universidade que é de São Leopoldo, do município de São Leopoldo, do estado do Rio Grande do Sul. Essa Universidade Unicinos, também localizada aqui no Brasil, ela está desenvolvendo um curso de pedagogia à distância. E esse curso, ele também é formado para professores focado na área das tecnologias educacionais. Ele tem um desenho metodológico semelhante ao curso PEAD, que é esse que eu apresentei para vocês. Eu vou compartilhar o link da Universidade Unicinos com o link da proposta do curso de pedagogia à distância aqui no site para nós conseguirmos
entender um pouquinho mais essa proposta de educação à distância, focado na formação de professores. Eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer as perguntas, agradecer esse momento, essa oportunidade de conseguir compartilhar um pouquinho sobre a experiência que a gente teve, né? E que a gente possa ir compartilhando ainda mais recursos dentro da internet aqui, ok? Patricia, de acuerdo. Solo una cosa más, si podíamos responder la pregunta de la que hablábamos al principio, que no pudimos responder porque el colega no tenía audio. Si usted lo prefiere, se la puedo leer, está en el chat, y es al respecto, el colega lo que nos está preguntando es respecto a la duración de los cursos, si estos cursos de formación docente se dan en periodos vacacionales o laborales, si los profesores se dedican únicamente a realizar ese curso, si es obligatorio o opcional, y qué capacidad qué nivel de diserción hay en esos cursos, por cuanto el planteamiento de la formación docente en algunas zonas, lo digo más que nada esto más como opinión personal, entiendo que es meritoria de los profesores, es decir, el profesor elige si se quiere formar o no se quiere formar, y de ahí la incidencia de la obligatoriedad, y luego la necesidad de que se formen. Essa seria um pouco a pergunta, Patrícia. A ideia, né? Os cursos, eles são voltados para professores e não é obrigatório, né? Existe uma política de formar professores, mas esses cursos, eles são parte do interesse do professor em fazer. Então, esse professor, ele não é obrigado a fazer o curso, ele pode fazer este ou outro, né? E esse curso tem como os professores que fazem esse curso, que ministram esse curso, eles não precisam ficar com dedicação exclusiva para fazer esse curso. Eles podem atuar nesse curso e atuar em outros cursos. E esse curso, ele vai ser voltado para os professores que demonstram interesse e que se matriculam por interesse. Isso já é um ponto positivo para que essa aprendizagem aconteça, porque esse aluno, ele acaba fazendo porque quer e não porque ele é obrigado, né? É assim que funciona aqui. Não sei se eu respondi. ¿Respondía? De acuerdo, Patricia. De acuerdo, esperaremos el comentario de nuestro colega Omar para que nos diga si esa era la respuesta que él estaba esperando. Ahí en el chat, Patricia, muchísimos agradecimientos a la exposición suya, muchísimos agradecimientos a la información facilitada. Se reconoce su exposición como excelente. Ha sido todo un gusto compartir con usted y con el resto de los colegas esta exposición. Comprobaremos si hay alguna última pregunta y si no, quedamos dispuestos en la página web de la conferencia para continuar y recoger esa información de la que hablábamos, ¿no? Los enlaces y demás datos. Ok. Eu aproveito e agradeço vocês pela participação, me coloco à disposição para a gente continuar discutindo pelo ambiente. E me despeço de vocês porque eu tenho um compromisso agora e agradeço novamente. A gente pode continuar trocando e compartilhando ideias e experiências pelo ambiente do Congresso, ok? Eu vou deixar meu Twitter, meus contatos, meu Face, todos no próprio ambiente do Congresso, ok? Deixo ali, compartilho com vocês um pouco da bibliografia e um pouco dos ambientes virtuais e o site do curso da Unicinos também, ok? De acuerdo, Patricia. Ha sido un gusto también escucharle y poder participar de esta experiencia de formación. Seguimos en contacto en esa información que nos va a dejar usted con respecto al seguimiento en Twitter y su presencia en las redes sociales.
le despedimos, le agradecemos una vez más y le pedimos a nuestros colegas que se retiren de la sala para que podamos llevar a cabo la grabación de la conferencia. Ha sido un gusto, muy buenos días a todos. Obrigada. Por favor, vayamos desconectándonos de la sala. Tenemos una conferencia a continuación y tenemos que llevar adelante la grabación de esta. Gracias.